Que Deus tem uma promessa para você. Levanta sua mão e diga assim: eu creio. Mas pense um crer não crendo. Vamos dizer bem forte, bem bonito: eu creio. Tem tantas promessas que um pai coruja senta com sua filha deitada sobre a sua pança. Estava em Teresina, esse casal bonito. Pode trouxe a bebezinha aí, não é, meu irmão? Aí promessa do Senhor sobre a sua vida. Queridos, grande alegria estarmos juntinhos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Temos uma caravana aí de Teresina, a Bia e os seus filhotinhos. Não tiveram na escola dominical. Possivelmente foram para a praia curtir um pouquinho a praia, ou a praia curtir um pouquinho deles, mas continuam brancos, né? Apesar do sol causticante de Teresina. Se vocês quiserem, podem levar um pouquinho do ventinho que a gente tem aqui. A gente não vai encrencando. Ontem tivemos uma atividade maravilhosa na praia de Macapá, naquele povoado onde está sendo instalado um templo para a glória de Deus. Tivemos ali alguns irmãos da nossa igreja, um trabalho sócio-missionário, e foi bênção, muito vento. E no dia seguinte, na sexta-feira, Deus mandou muita chuva, compactou o local onde nós íamos ficar. E ontem à noite nós não tínhamos poeira, tínhamos apenas vento. A areiazinha estava compactada, estava úmida, e foi uma noite de salvação e de muitas bênçãos. Eu louvo ao Senhor pelas suas providências. O pastor Antônio Sérgio está de volta, estou vendo ali. A querida deve ter ficado a passar alguns dias. Queridos, nós queremos compartilhar nesse sequencial de mensagens do mês de janeiro. Estamos evidenciando a série de mensagens do tema Virando a Página da Vida. Quantos têm tido a oportunidade de virar as páginas da sua vida? Virar e reescrever novas páginas. Há muita gente que não tem essa oportunidade. Quando menos espera, vai virar a página, o tempo passou. Já não dá mais para virar as páginas da vida. E nós temos esse privilégio de virarmos as páginas da nossa história, da nossa vida, e permitirmos que o Senhor reescreva a história da nossa existência, porque Deus tem promessas para mim, Deus tem promessas para você. Olha para seu irmão e diga assim: receba as promessas de Deus. Vamos esperar, confiando realmente nessas promessas, o dia de Deus, o dia dessas promessas chegar. Não é hoje, talvez nem amanhã, mas o tempo de Deus, o tempo perfeito do Senhor. A minha alegria é recebê-los esta noite. A primeira igreja batista em Parnaíba se sente muito feliz de sua presença. Esperamos que você retorne e esteja conosco nas atividades da nossa igreja durante a semana. Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 17. Vamos ver esses 17 versos do capítulo 21. Quando Jesus Cristo sequencialmente aparece aos seus discípulos, e é bom relembrarmos que Jesus Cristo havia morrido, ressuscitado, e estava aparecendo aos seus discípulos. Estava em contato, se revelando, trazendo lições preciosas após a sua morte. João capítulo 21, de 1 a 17. Todos encontraram? Se encontraram, digam amém. Se não encontraram, diga misericórdia, a gente para um pouquinho e aguarda. Então vamos ver a palavra do Senhor, ordeiramente, silenciosamente. Você pode adentrar, pode assentar e ouvir o que nos diz a palavra do Senhor. João 21, de 1 a 17. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia, mas conhecido como Mar da Galileia, e foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos que não são mencionados, apenas mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E eles responderam: nós também vamos pescar com você.
disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas aquela noite não pescaram absolutamente nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, ressurreto, estava vivo, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele, que era Jesus. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? E responderam: nada, absolutamente nada. O Senhor responde: joguem a rede, uma determinação do Senhor, no verso 6. Ele diz: joguem a rede ao lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. E eles jogaram a rede, logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela, nas redes. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, João disse a Pedro: é o Senhor Jesus. E quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns metros da praia. E quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rompeu as redes. E Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor Jesus. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. E foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. E quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Responde então Pedro: sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor. E respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez Jesus a Simão: Simão, filho de João, você me ama? E Simão Pedro, mais conhecido como Pedro, e respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira e última vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: ó Senhor, tu sabes todas as coisas, mas tu sabes que eu te amo. Que as palavras, Senhor querido, dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis diante da tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Uma narrativa fantástica que queremos caminhar na virada das páginas da vida de um homem marcado profundamente por negação, por falhas, profundas falhas, falhas que eu, você, todos nós cometemos. Falha da incredulidade no coração, a dureza da alma, falha do caráter em ter afirmado a Jesus: jamais te deixarei, jamais te trairei. E o Senhor disse: você vai me negar 3 vezes. Que é isso, Senhor? Estarei contigo todos os dias, estarei para o que der e vier. E Pedro nega Jesus diante de um grupo de pessoas reunidos, e ali tomando um cafezinho quente, um chá, não sabemos especificamente o que era. Mas enquanto Jesus Cristo foi julgado, preso, açoitado, os discípulos estavam numa distância, distantes por medo, distante por pavor, distante de tudo e de todos, porque o seu mestre agora estava preso.
E meus queridos irmãos, Pedro negou, e 3 vezes precisava reafirmar a sua convicção de fé, o seu amor por Jesus. Quando a canção diz que somos apaixonados pelo Senhor, será que temos algum carinho por Deus, algum carinho pelo Senhor? Senhor esse que tem nos prometido tantas coisas maravilhosas, dito: não vos deixarei órfãos, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Negamos Jesus com atitudes, com pensamentos. Negamos Jesus quando não dependemos exclusivamente dele. E a narrativa nos traz a memória de um homem marcado pela incoerência das suas palavras ao dizer: nunca te negarei. E a afirmativa de Jesus disse claramente que Pedro haveria de negar, e assim o fez. E agora o mestre morre, não dá mais para voltar às páginas da vida. O que foi escrito, o que foi transcrito, o que foi feito e realizado, já não daria mais para voltar atrás. Novas folhas foram levadas, passadas. E meus queridos, Tati Bernardi, ela declara o seguinte: não adianta só virar a página, muitas vezes precisamos rasgá-la. E eu creio com certeza que era isso que Pedro desejava fazer, se pudesse. Rasgar as páginas da sua existência, rasgar as páginas do passado não escrito em sua história de vida, em ter negado Jesus, tal como Judas Iscariotes também o fez. A diferença foi: Judas partilhou do sabor amargo, do remorso profundo e tirou a sua própria vida. Mas agora Pedro reflete sobre a negação. Agora encontra-se à beira do mar da Galileia, um grande lago existente naquela região, chamado Lago da Galileia, o Mar da Galileia. E ali, aquele pescador, junto com os demais discípulos, seus amigos, Pedro, talvez cabisbaixo, triste e angustiado, promove uma pescaria. E é nessa pescaria que ele queria pescar sozinho. Ele olha para os demais e disse: vou pescar. Ele não convidou ninguém, ele queria pescar sozinho. De fato, ele não queria pescar. Ele queria arrancar as folhas da sua alma, da sua existência, dos escritos mal escritos, de uma negação em que levara o seu mestre a uma condenação sumária. Poderia ter feito alguma coisa, lutado, gritado, corrido, feito alguma coisa, e não o fez, a não ser negar a existência e a realidade do seu mestre. Assim nós fazemos a cada momento, a cada dia. Negamos quando não temos uma vida de santidade. Negamos quando não queremos levar Deus a sério e fazer a sua vontade. Negamos a Deus porque somos jovens demais e esse negócio de seguir Jesus é para os velhos. Negamos Jesus porque somos velhos e imaturos e não cremos nas promessas de Deus. Parece que estamos fadados ao fracasso. Negamos a Jesus quando não temos o nosso coração apaixonado pelo Deus de todo amor, de toda glória, o Deus de misericórdia que nos alcança a cada manhã. Primeiro ponto: Jesus revela-se a todos. Jesus se revela a cada homem, a cada mulher, a todos nós. Ele se revela. Não é um Deus que vive escondido. Não é um Deus que precisamos procurar nas fendas, nas brechas, nos escuros da vida. Ele não se esconde de nós. Interessante que o salmista Davi, de uma forma apropriada, ele diz: os céus, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia mostra sabedoria, outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a voz do Senhor sobre toda a extensão da terra. Deus se revela ao homem, sempre se revelou e haverá de revelar-se sempre e eternamente. A sua graça não tem fim. O verso 1 do capítulo 21 diz: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Jesus se revela a todos. Estavam reunidos os discípulos, Jesus se revelou a eles. Como nessa noite Jesus se revela a cada um de nós através da sua palavra, e nós glorificamos o seu nome. E através da sua revelação nós conhecemos Deus e podemos ou não fazer a sua vontade. E a vontade plena do Senhor é que
parecer mais com Jesus, não com as vestimentas antigas, não com os mantos que usavam naquela época, mas contextualizado dentro da roupagem que vestimos, da cultura em que temos, venhamos a parecer com Jesus Cristo, no seu caráter, na sua forma de andar, de agir e de pensar, sermos santos porque Ele é santo. Mas a igreja de Cristo nos nossos dias, Deus se revela, mas queremos outras revelações. Queremos, quem sabe, que Moroni se revele a nós como um segmento religioso já existente no mundo inteiro e que se espalha porque é a segunda revelação. A revelação de Jesus Cristo não é suficiente para alguns, e assim esse segmento falso leva as pessoas a pensarem em outro evangelho. E a Bíblia diz: se houver outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo, seja anátema, seja exterminado, seja desconsiderado, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E quando cremos, vemos essa glória de Deus se manifestando em nós plenamente, Deus se revelando a nós, Deus se fazendo homem e tendo um diálogo direto e absolutamente simples com você, comigo. Ao amanhecer, ao anoitecer, dos teus sonhos, falando através de uma criança, da própria natureza que se manifesta poderosamente a graça e a glória de Deus. Deus se revela aos homens, e Deus agora se revela àqueles pescadores. Jesus Cristo, que morreu mas ressuscitou, se revela, e Jesus Cristo continua sequencialmente se revelando a cada um de nós. Segundo ponto que destacamos, Jesus se revela às pessoas difíceis e problemáticas. Quantas pessoas difíceis nós temos aqui essa noite? Quantas pessoas problemáticas? Você tem coragem de levantar a sua mão? Eu estou levantando a minha. Eu sou difícil, eu sou problemático. Pastor, esse pastor é doido. O relacionamento com a minha esposa, será que é fácil? Ou será que muitas vezes eu deixo difícil? Será que eu não tenho sido um problema para o meu filho quando eu sou duro demais com ele, quando eu não mantenho um diálogo com ele, quando eu não dou uma palavra abençoadora para ele? Todos nós estamos nesse contexto, e Jesus se revela aos homens. Deus se fez homem, habitou no meio de nós, exatamente porque vivemos e somos de uma geração difícil e problemática. Todos nós temos as nossas dificuldades e os nossos problemas, mas interessante, Jesus os conhece, e conhece os meus e os teus problemas e as tuas dificuldades. O verso 2 nos diz assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Agora eu quero fazer menção, e é bom lembrarmos que Pedro, apóstolo Pedro, barulhento, por onde andava era um alarido, era uma conversação, né? É aquele homem muito desprendido, da língua bem solta. Jesus está chegando, eu sou discípulo de Jesus, aquele que fazia talvez aquele barulho ensurdecedor, mexesse com os ouvidos das pessoas, mas ele também era zangado. Seu temperamento muito forte como muitos de nós. Não era paciente, não era calmo, não ouvia, falava mais, ouvia menos. Será que existe alguém assim nos muitos temperamentos existentes? A psicologia já apresenta um segmento fantástico, e não é essa área que nós vamos entrar. Estava um homem problemático, cheio de problemas profundos, inclusive naquele instante, problema de culpa. Estava depressivo, estava triste, abatido. Tomé, estava lá Tomé, na beira da praia, incrédulo, que precisou Jesus se revelar e dizer: olha, toca nas minhas mãos, toca do meu lado. Eu fui ferido, eu fui crucificado por amor a você. Não seja incrédulo, mas creia. Quantos de nós somos incrédulos até hoje? Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Mas creem nessas promessas divinas do poder de Deus, que se manifesta a cada momento para a nossa salvação, para a nossa santificação.
para o louvor da glória de Deus. Natanael, desconfiado e menosprezava as verdades celestes. Será que pode vir de Belém, daquele povoado pequeno, inexpressivo, alguém de valor? Será que existe naquela cidade alguém que seja profeta? Tão pequena cidade surge Jesus lá em Belém da Judéia, na região de Nazaré, chamado o Nazareno. Não foi nazireu, porque não tinha um voto de deixar os cabelos grandes e tantas outras coisas. No entanto, Jesus, vindo de um povoado inexpressivo, vinha da linhagem da promessa, linhagem de Davi, onde recebera a graça de Deus e manifestara de geração em geração, através do poder do Espírito de Deus. Mas será que vem desta igrejinha pequena, desse povinho inexpressivo, alguma coisa que preste? Homens que estavam à beira da praia, talvez para o vento forte levar as suas dificuldades, para lhes parecer as suas ansiedades e angústias, talvez a falta de dinheiro para manutenção dos seus filhos, das suas famílias. E os problemas estavam existentes. Não era só Pedro que estava à beira da praia em crise existencial. Não somos melhores do que ninguém, não somos revestidos de uma armadura que não tenhamos dificuldades nem problemas. Ao contrário, o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu, Jesus de Nazaré, venci o mundo, e através de Jesus somos mais do que vencedores. Jesus se revela àqueles que têm problemas e têm dificuldades. Disse Simão Pedro, verso 3, vou pescar. Eu não estou muito satisfeito com essa reunião, com esses discípulos do meu lado. No seu coração, na sua alma, quem sabe ele dizia: todos estão olhando para mim e condenando, mas eles estavam olhando para si mesmos e dizendo: eu sou tão falho. Cada um dizia. Era o apóstolo Herbert dizendo: eu dei um destonante. O outro na viola disse: eu cheguei atrasado no domingo de manhã, não toquei. É o outro que cantou, mas desafinou. É o outro que pregou e esqueceu do esboço, não orou. Enfim, cada um olhando para si mesmo. Era o contexto histórico daquele momento que vivenciava Jesus se revelando aos problemáticos. Mas Pedro levava uma carga maior, como se fosse ele responsável de todos os problemas. E ele disse: vou pescar. Ou seja, eu vou entrar no barquinho, fiquem por aí e eu vou sair ao alto mar. Vou pescar. Mas a resposta foi unânime de todos. Os demais disseram: nós também vamos contigo. Nós também vamos contigo. Se você vai pescar, pescaremos juntos. Se você vai chorar, choraremos juntos. Mas homem que é homem não chora. Ele não queria ver os demais vendo as suas lágrimas descendo, o grito da sua alma no meio do oceano, dizendo: pequei, errei, falhei, neguei. Mas os demais disseram: vamos contigo. E a Bíblia diz que saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. A proposta de Pedro, equivocada, de uma argumentação de pescador: olha, vou pescar, vocês dão um lugarzinho para mim, eu vou pescar, lá no mar para ser silêncio, pois aqui está muito barulhento, eu vou pescar. E eles disseram: vamos juntos com você. De fato, ele não queria pescar, ele queria chorar. Ele queria estar sós com Deus. Mas os demais problemáticos e aflitos queriam estar sozinhos, mas não tão sozinhos, porque a culpa somos todos nós culpados. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para liberar perdão e graça. Por isso que de graça em graça nós sobrevivemos a cada dia. É pela graça de Deus que estamos aqui vivos, com possibilidade de dar glórias a Deus, de estarmos empenhados na obra do Senhor e parecermos mais com Jesus. Terceiro ponto que eu destaco: Jesus formula perguntas relevantes e determina coisas maravilhosas de vitória. Jesus formula perguntas, e o verso 5 diz que lhes foi Jesus: filhos, não tereis nada de comer? Ele
Eles estavam chegando já na praia, ainda estavam no barco e Jesus talvez deu um grito bem forte: ei, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Se foram pescar, se são pescadores, deveriam estar trazendo peixe. E Jesus Cristo agora pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. Interessante que quando agimos como esses discípulos agiram, como esses pescadores agiram, há uma ação poderosa e transformadora do Senhor. A resposta foi: não pescamos nada, não temos nada, estamos vazios de alma, estamos vazios da barriga, estamos desprovidos de tudo. Fomos ao alto do mar, chorar, gritar, e o Senhor estava ali à beira da praia para passar as folhas, as páginas da existência, talvez rasgar o passado e dizer: dos seus pecados não me lembrarei mais. Mas há muitos de nós que ainda temos escrito na nossa alma condenações, mente cauterizada pelo inimigo, dizendo: você não pode, você pisou na bola, você já era. E o Senhor continua dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a tua fraqueza eu vou manifestar o meu poder e te transformar a cada momento que confessares os vossos pecados. Nós não pegamos absolutamente nada. Jesus formula essas perguntas relevantes e continua perguntando a você: o que você tem pego? O que é que você tem pescado? O que é que você tem adquirido? Será que são produtos terrenos, materiais? A palavra recomenda que não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai os tesouros nos céus, porque nem tem traça, nem ferrugem, nem o ladrão entra para roubar. Segurança são os anjos do Senhor, é a graça do Senhor que nos cerca. Eu não estou falando que você não possa ter dinheiro, não possa ter uma poupança, não possa ter uma casa boa, um carro. Você pode ter tudo, mas isso não é tudo, porque o tudo é ter Jesus no coração e o passaporte para a eternidade. E essas folhas que Jesus queria escrever, essas páginas que Jesus queria, através da sua graça, escrever uma nova história na alma e no coração daqueles discípulos, marcados pela angústia, pela morte, pelo pavor, pela tristeza, por aquilo que marca a nossa vida hoje ainda, a incerteza do amanhã. O verso 6 nos diz: disse Jesus para eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. O Senhor Jesus Cristo pergunta, e a formulação da pergunta é como se fosse qualquer homem na beira da praia, alguém que estivesse na praia e gritasse: vocês têm peixe? Eu vim talvez comprar o peixe dos pescadores. E os pescadores disseram: não temos. Há muito crente que não tem nada nas suas mãos para dar, nada na sua mente, nem nada no seu coração. Sairão mais uma noite daqui e começaram essa semana sem nada nas mãos para dar a ninguém. Precisamos estar com as mãos cheias da graça de Deus para sermos bênção para outras pessoas. Mas o Senhor disse: vocês não pegaram nada, pescadores, a noite inteira. O mar não dava para peixe, viu, cidadão? Não dava para peixe, nós não pegamos nada. E agora aquele homem diz: lancem a rede à esquerda, ou foi à direita? O que é que diz aí? Lancem a rede à direita. Em outras palavras, Jesus Cristo disse: lancem as redes, porque vocês não foram pescar. Lancem as redes corretamente, e quando a rede é lançada, ela se abre. Quem já pescou aqui com tarrafa, com rede, tem que abrir a rede. Quando lança, a rede está aberta para descer, e ao puxar ela se fecha e pega os peixinhos que ficam entrelaçados naquela malha. Não é isso? Basicamente isso. Lancem a rede corretamente. Se vocês foram pegar peixes, peguem peixes. Se foram chorar,
chorem. Se foram confessar, confessem, mas façam as coisas corretas. Vocês vieram fazer o que nessa noite? Se não dar glórias a Deus, se é para dar glória a Deus, dê uma glória a Deus bem bonita essa noite e diga glória a Deus. Mas nós estamos dizendo muitas vezes, glória a Deus. Você crê nas promessas do Senhor? Eu creio. Parece que está desfalecendo, morrendo. Como disseram os discípulos, nós não temos nada, nós estamos tristes. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. O peso da vida, das emoções, o peso financeiro, o peso emocional e espiritual está que eu não aguento. Cheguei no meu limite. E o Senhor vai dizer: lance a rede direita, faça a coisa certa, obedeçam. E eles lançaram a rede, porque obedeceram pela palavra dada pelo Senhor. As redes quase se rasgavam de tantos peixes. Sempre tantos peixes foram pegos, peixes grandes, com a rede pequena, possivelmente. Queridos, Jesus formula perguntas e Ele determina a bênção na nossa vida. Lancem a rede à direita do barco e achareis. Lancem corretamente a fé de vocês nas mãos do Senhor e vocês vão achar a resposta segura para os anseios da alma. E não puderam puxar por causa da quantidade de peixes. Quarto ponto que eu quero destacar nesta narrativa bíblica: Jesus cuida de nós e nos alimenta. Você pode dizer para o seu irmão: olha, Jesus cuida de mim. Jesus cuida de nós. E não só cuida, Ele nos alimenta. O ídolo de Jesus tem uma amplitude fantástica, indo e realizando o que Deus quer, alcançando a alma do indivíduo, a vida eterna com Deus, alimentando cada uma pessoa com um alimento espiritual. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão que desceu dos céus para alimentar as multidões. É isso que Ele faz, alimenta as multidões espiritualmente. Mas Ele parte o pão, dá graças ao Pai e diz para nós: dai-lhes vós mesmos de comer. Naquela multiplicação de pães, tão poucos pães, os discípulos disseram: Senhor, mestre, dispensa a multidão. Só tinha o quê? Quantos pães e quantos peixinhos? Eu não ouvi. Tem até o cântico que diz: 5 pães e só 2 peixinhos, 2 piadinhas pequenas. E o Senhor agora dizia para nós: dá-lhes vós de comer. Mas Senhor, a nossa igreja é tão pequena, as entradas financeiras são tão pequenas, a obra missionária não se faz com dinheiro humano, faz movido pela fé. E sabe por quê? Porque o milagre de Deus faz acontecer. Esses pãezinhos que você tem nas mãos, partidos pelo Senhor, se multiplicará. E agora o Senhor está multiplicando o pão que sacia a fome física. O Senhor mobiliza a sua igreja, aqueles que estão envolvidos na sua graça, para que o Senhor esteja multiplicando. Lancem a rede, eles lançaram. Dai-lhes vós mesmos de comer. Foram lá com a bandejinha, com um cesto, esse pedacinho de pão. Pega muito não, só tem esse, né? E foram pegando, e sobraram muitos pães. Houve multiplicação, houve o milagre de Deus acontecendo, porque é isso que o Senhor faz: cuida de nós e nos alimenta fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Amém. Você crê nisso? Amém. Eu só ouvi um amém. Ouvi um amém da minha irmã. Vamos dizer amém? Amém. Eu creio. Verso 9 diz: ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Interessante que Jesus Cristo estava à beira da praia, pegou os gravetos, fez uma fogueirazinha, estava brasa, já estava no espeto um peixinho. Jesus ia comer um peixinho frito. Olha que coisa gostosa, na beira da praia, assando um peixinho, pergunta: vocês têm peixe? Traga o que vocês têm, porque esse aqui é meu. E desse aqui eu vou multiplicar. Vocês já pegaram muitos, não já? Traga. E saltaram em terra, e viram ali brasas, e um peixe posto em
cima das brasas e pão. Jesus Cristo é esse pão da vida que nos alimenta. Eu sou o pão que desci dos céus, foi a afirmativa de Jesus. Jesus é o pão da vida e nos alimenta. O salmista Davi disse: olha, eu já fui garoto, menino rebuchudo, hoje eu sou um velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor supre as necessidades dos seus filhos. O Senhor vê as páginas da nossa existência, e quando Ele escreve, é história de vitória, é história de graça e de poder. Os milagres acontecem aos que creem. Verso 13 diz: chegou Jesus, tomou o pão e deu a cada um deles, partindo o pão, um pãozinho. Não sabemos se era grande, se era pequeno, mas Ele deu aos seus discípulos, aqueles que estavam ali à beira da fogueira, e semelhante, Ele também deu peixe, o seu peixe e o seu pão, a partilha do Senhor Jesus com aqueles que o seguiram, alimentando, que a multiplicação é algo automático. Quem não deixar que Jesus sabe todas as coisas? Você pode dizer que Jesus sabe todas as coisas? Olha para seu irmão e diga assim: Jesus te conhece. Salmista Davi diz: antes que haja a palavra dos meus lábios, o pensamento aqui na nossa cachola, na nossa mente, eis que o Senhor tudo conhece. Glória a Deus, porque Ele conhece. Conhece as minhas fraquezas, conhece as minhas tristezas, mas conhece as minhas felicidades, alegrias e as coisas que eu acerto. E sabe o que o Senhor destaca mais? Não são os erros. Jesus Cristo não estava na beira da praia para dizer: Pedro, você é Pedrão. Tomé, pisou na bola. Não, Ele não estava para apontar o dedo, Ele estava para dizer: vocês são mais do que vencedores em mim, creiam. Escute a minha voz, respondam à altura, siga adiante, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Nós temos vitória sem fim. Jesus sabe todas as coisas, e o verso 15 nos diz: depois de terem comido, até agora não vejo nenhum diálogo de bronca. Jesus Cristo não veio trazer exortação. Presta atenção, bando de incrédulos, vocês não foram pescar coisa nenhuma, vocês são os teimosos, vocês são chorões, covardes. O discurso de Jesus não era esse, Ele não tinha tempo a perder, Ele tinha lições preciosas a ensinar. Nós temos perdido muito tempo em criticar, em apontar, em descrer nos projetos de Deus. E essa igreja tem projetos e promessas. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a nossa vida e sobre essa cidade. Depois de terem comido o alimento que Jesus deu, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: apacenta ou cuida as minhas ovelhas e os meus cordeirinhos. Jesus formou uma pergunta no meio do contexto em que estavam vivendo outros discípulos, mas Pedro estava ali, porque 3 vezes negaram. E agora Jesus pergunta: e aí, Pedro, você me ama? Pedro agora levanta a cabeça e diz: olha, ele está falando comigo. Quem sabe passou os olhos dos outros e disse: ele está perguntando para mim se eu amo. Está falando é comigo, não é com vocês. E a resposta automática foi: claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. E agora o verso seguinte, que é o verso 16, que tornou a perguntar-lhe: segunda vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus outra vez: pastoreia, apacenta as minhas ovelhas, o meu rebanho. E finalmente, pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? 3 formulação com uma só pergunta. E a 3ª pergunta não teve a mesma resposta. Em outras palavras, Jesus Cristo fez a primeira pergunta: você me ama?
Claro que eu te amo. Muita gente empolgada dizendo eu amo Jesus, os louvores aqui, todo mundo balançando, eu amo Jesus, coisa linda. Acabou o embalo no dia a dia, no seu lar, na sua vivência com amigos, colegas, trabalho, trânsito. Será que você ama Jesus? Você é evangélico? Bom, eu ido lá na primeira igreja, aquela igreja, eu tenho ido lá de vez em quando. Mas você, não, eu estou indo. Aí. E um se nem vem, e ainda se diz ser seguidor de Jesus. Jesus pergunta: você me ama? E a resposta automática é: claro que eu te amo. A mãe pergunta ao filho desobediente: filho, você me ama? Claro, mãe. Então, meu filho, deixa de ser desobediente. Daqui a pouco o cara está fazendo outra presepada e o Senhor pergunta: meu filho, você não disse que me ama? Você me ama mesmo? E o Senhor pergunta 2 vezes e a resposta foi automática: tu sabes que eu te amo. Mas Jesus Cristo fez a pergunta 3ª e última vez. E quem sabe Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, olha para mim. Não responde agora com as emoções, mas responde com a razão, com o intelecto. Coloca na balança, reflete a tua resposta. Pedro, tu me amas? E agora a Bíblia diz que Pedro caiu semblante, reflete e lembra das páginas escritas que ele havia negado Jesus. Eu não conheço esse tal de Jesus. Não, você parece, não sei nem quem ele é, mas você tem um jeitão. Nunca vi. O galo canta, como Jesus anunciou, avisando: você negou. As lágrimas desceram, a angústia bateu no peito, e aquela pescaria, todo aquele cenário foi projetado exatamente para chegar ao ápice, a culminância em que Jesus formula essa noite: você me ama? Me ama mais do que os demais? Você me ama mais do que família, do que esposo, do que esposa? Você está preparado e apaixonado pelo Senhor Jesus? Todo mundo cantando bonitinho, mas se disser: larga tudo por Jesus. Bom, não é bem assim. A namorada disse que não é para vir mais para a igreja. Eu amo minha namorada, eu não posso ir mais para a igreja. Não é? E assim estamos apaixonados por Jesus, trocamos Jesus por qualquer coisa ou por alguém. Agora Pedro recebe a 3ª pergunta, ele reflete e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Deus conhecia o passado, o presente e o futuro daquele homem. Deus conhece você, meu irmão, conhece a mim e a cada um de nós. E ele pergunta-nos essa noite: vocês me amam? A nossa resposta tem que ser essa resposta, a 3ª resposta de Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu tenho fraquejado. A incredulidade muitas vezes bate a porta do meu coração. Quantas vezes eu apago as digitais da minha alma, dizendo: não é as digitais de Jesus, mas essas digitais foram impressas pelo sangue do Cordeiro, e essas digitais não saem da nossa alma. Tu sabes disso, Senhor, mas tu sabes que apesar de falho, de pequeno, de insignificante, o teu amor me alcançou e me fez teu filho. Tu sabes que eu te amo. Deixe Jesus virar as páginas da tua vida e reescrever uma nova história de amor. Deixe Jesus fazer isso essa noite. E o Senhor vai dizer: cuida das minhas ovelhinhas, cuida do pequeno grupo, cuida da obra missionária, cuida da intercessão, cuida do patrimônio, cuida. Isso não é teu, é de Deus. Cuida do ministério pastoral, visita, ora, intercede. Cuida do ministério de louvor, dê a excelência para a glória de Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Falta-nos esse compromisso. Estamos adentrando a um novo ano, o mês de janeiro se foi. Ainda tem gente de férias, inclusive gente de férias para Jesus.
Esse mês de férias eu não quero nem saber de igreja, não quero nem saber de Jesus. O negócio é curtir. E a vida está te curtindo e te levando a um caos. Compromisso com o Senhor. E a pergunta é: você ama Jesus? E a pergunta do próprio mestre dizendo: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Que resposta você vai dar essa noite? Que resposta você precisa dar? Os discípulos foram sinceros que não tinham peixe, não temos, estamos vazios. E o Senhor preencheu a vida deles, assando o peixinho e partindo pão, e fazendo a pergunta para todos, inclusive para nós, no mar da nossa Galileia, nos mares agitados da nossa alma: você ama Jesus? Viva Jesus intensamente. A gente dando desculpa, dizendo: Senhor, eu sou apaixonado, até canto, levando as mãos, dou um passinho de um lado do outro. É só isso. E a vida não consta apenas dessa redoma de vidro, desse momento fechado da existência, mas o leque se abre para deixar de olhar para você mesmo e olhar para Jesus. Se você se olhar no espelho, você vai ter pena de você. Coitadinho de mim, a esposa deu um grito, o filho me fez uma malcriação, perdi o emprego. Coitadinho de mim, quem sou eu, um patinho feio? Ninguém me ama, ninguém me quer. Olhando para Cristo, as promessas acontecerão. Olhe para o Senhor Jesus, e a tua sorte vai mudar, a tua vida vai mudar, a tua fé vai mudar, vai ser fortalecido de graça em graça. Lancem a rede da fé corretamente, e nessa noite assumam um compromisso com Deus, dizendo: eu quero servir ao Senhor com integridade, eu quero olhar para Jesus, e nessa noite eu quero dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, e vou me levantar do meu lugar e vou à frente e declarar: tu sabes que eu te amo. Se você tem um compromisso com o Senhor, uma nova aliança com Deus, de olhar Jesus Cristo, de amar Jesus Cristo, e essa comunidade que te cerca, que está juntinho com você, dizendo: vamos avançar, vamos ser movidos por fé, o Senhor vai dizer: a minha graça te basta e eu te fortaleço. Não desista, não temo, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você me ama? Enquanto estivermos louvando suavemente, eu quero convidar todos a se colocar em pé, gentilmente, por favor. E se você entendeu a palavra de Deus e foi tocado pelo Espírito do Senhor, querendo fazer uma nova aliança, um voto de fé no Senhor, lançar a rede corretamente, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, renovando a tua fé, a tua esperança. Lance a rede corretamente. Declare que o Senhor sabe todas as coisas, mas que você o ama. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Não pode esquecer que seu Deus
fazer uma aliança com Deus, você precisa confessar que o seu coração ainda está fechado, as marcas da tristeza ainda batem o seu coração, as promessas parecem que não chegam. Esse é o momento de dizer: Senhor, fala meu coração, Senhor, restitui o que eu perdi, o que o inimigo levou. Se nessa noite você quer fazer um voto de fé, entregar sua vida a Jesus, você tem a chance ainda de sair do seu lugar, de ver sua vida restaurada, reconciliado com Deus, se empenhava mais com a obra da evangelização, da obra missionária dessa igreja, alcançando vidas, rompendo-se em fé. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, dando um passo de fé e de esperança. Lance a rede corretamente, no nome de Jesus. Lance a rede à direita. Faça isso agora. Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar no nome de Jesus. Querido Senhor, a palavra ministrada certamente alcançou os corações de aqueles duvidosos, aqueles que não foram tocados. O Espírito Santo esteja cuidando, porque é obra do Espírito convencer, pecado, da justiça, do juízo e da graça imensurável de Deus. Envia os seus anjos, acampando-se ao redor de todos, livrando-nos de todo o mal, e nos dando a chance de estarmos à beira do mar da Galileia com o Senhor, no mar da nossa existência, e ouvirmos o Senhor dizendo: pescar alguma coisa, ganhar algumas almas para mim. Não, lance a rede direita, e quando puxarmos por fé, por obediência à voz do Senhor, mesmo que seja impossível no nosso pensar, impossível na nossa fé, passamos a noite pescando, nada apanhamos, e agora este homem na beira da praia diz: lancem à direita e pegarão muitos peixes. Lancem sobre a palavra do Senhor, tenham confiança, e as almas serão pescadas para Jesus, resgatadas do inferno para os céus, libertas da escravidão para aquele que nos trouxe da libertação. Ó Deus, muito obrigado por essas vidas preciosas que estão dizendo: eu estou fazendo uma aliança contigo, Senhor. Tu conheces os seus corações, os propósitos das suas vidas. Trata do físico, do emocional, do espiritual, e que essas queridas pessoas que vieram aqui, os meus irmãos necessitados da tua graça, tal como eu, me prostram diante do teu altar, dizendo: Senhor, eu quero tocar as tuas orlas, as orlas das tuas vestes, Senhor, apenas um toque por fé, e o Senhor me alimentará, partirá o pão e o peixe. E a pergunta que ecoa nos ouvidos é: tu me amas? Apacenta o teu rebanho, cuida das minhas ovelhas, daqueles que pertencem a você como responsabilidade, pai, mãe, tios, primos, todos aqueles que nos cercam, somos responsáveis para sermos bênção e não maldição, não murmuradores, mas verdadeiros adoradores. Ministra tua graça sobre essas vidas preciosas, sobre o teu povo, derramando graça sobre graça, no nome de Jesus. Recebemos a tua bênção e ministramos da tua bênção, o doce, poderoso e precioso nome de Jesus de Nazaré, o qual vive e reina hoje eternamente. Amém.